Olá! No programa de hoje vamos conversar sobre a esportivização e a educação física. Vamos falar sobre a cultura corporal e os movimentos sociais através da dança e também sobre a educação física como disciplina. Hoje, para conversar sobre esses temas, o Nós da Educação convida a professora Astrid Becker Ávila, mestre em Educação Física pela Universidade Federal de Santa Catarina e professora da Universidade Federal do Paraná. Professora, muito obrigada pela sua participação aqui no Nós da Educação. Imagina, é um prazer poder socializar um pouco do que a gente vem estudando. Para começar a nossa conversa, Astrid, conta um pouquinho para a gente como começou o seu interesse por educação física. O meu interesse pela educação física começou desde muito cedo. Eu sou filha de pai e mãe professores de educação física e acabei sendo vítima do treinamento precoce, né? Comecei com 3 anos de idade, ginástica olímpica, fiz toda uma formação em balé clássico, fiz quase todos os tipos de dança, fui atleta de ginástica rítmica, fiz capoeira durante muito tempo. Então a minha relação com algumas práticas corporais fizeram com que eu almejasse, né, fazer a formação em educação física. E o que você estudou exatamente no seu mestrado e está estudando agora no seu doutorado? Na época de graduação, eu sempre tive muita preocupação com a questão da escola, né? E me perguntava sobre o que era o conhecimento que justificava a presença da educação física no currículo escolar. Então, a minha dissertação de mestrado, ela versou sobre as relações entre culturas e subculturas, a tentativa de circunscrever o que a gente denomina de cultura corporal, levando em conta a cultura popular, a cultura de massa, a cultura erudita, né, tentando fazer uma relação entre esses vários aspectos que estão e que fazem parte da nossa formação enquanto sujeitos, como é que isso significava diferentes práticas corporais e então o que disso era tão significativo que justificava a presença de uma disciplina denominada Educação Física nos currículos escolares. E o que você percebeu no seu estudo? Olha, percebi que o que a gente faz na educação física é apenas um recorte da cultura, né? E infelizmente, de forma predominante, a gente tem feito um recorte que é um recorte que busca adaptar o ser humano à sociedade no qual a gente vive. Então ela acaba sendo uma forma de reprodução de preconceitos, das desigualdades sociais, ela acaba reproduzindo isso sem se perguntar sobre qual a sua verdadeira função enquanto parte, né, de um projeto de escola que pode ser emancipatório. Professora, através da história da humanidade, em alguns períodos, o espírito era mais valorizado do que o corpo. Como que se dá essa inversão? Pois é, na Idade Média a gente sabe, né, que a dominação que a igreja teve sobre todas as formas de conhecimento foi muito grande e com isso, né, o corpo era considerado algo sujo, algo que deveria ser purificado e por isso havia uma certa supervalorização do conhecimento e principalmente do conhecimento religioso. Com o advento da ciência, esses dogmas todos passam a ser questionados. Inclusive, né, as primeiras experiências de abrir corpos humanos para saber como é que funciona, né, todo esse entendimento, começa a trazer também novas saídas para problemas da humanidade, no qual a religião não tem mais como impedir ou como fazer vista grossa. E aí, nesse sentido, acaba se estabelecendo uma nova relação entre corpo e espírito. Inclusive, uma nova relação onde percebe que o corpo é que sente, pensa e age. Né? Então, esse novo aspecto filosófico que acaba predominando e virando, então, em vez da fé sendo o dogma, passa a ser a ciência, o novo dogma da humanidade, com isso traz também outros atributos, né? Outras formas da gente se relacionar. E a gente não pode deixar de relacionar a questão da Revolução Industrial, né? A Revolução Industrial precisava de corpos fortes para o trabalho nas fábricas, né? Precisava dos corpos fortes para as guerras. Então, tudo isso, toda essa questão, ela passa a ser foco da educação física, que na época era denominada ginástica. Então, a educação física começa por esse caminho da ginástica, né? Na verdade, a ginástica é a primeira prática corporal sistematizada, né, com esse amparo do conhecimento científico, e aí a gente está falando das ciências biomédicas, né, mais especificamente a anatomia e a fisiologia, que são as primeiras ciências que embasam esse conhecimento da ginástica, e é esse conhecimento que acaba prevalecendo, então, sobre o corpo. Qual é a origem da ginástica, então? Bom, a ginástica ela tem várias origens, na verdade, né? Ela parte, por exemplo, ela é uma tentativa de sistematização dos jogos populares,
né, da arte circense mesmo, né, todas as acrobacias e os funâmbulos, toda essa parte, né, que estava do controle e domínio do povo e que estava embasado numa cultura nômade, né, ela acaba sendo necessária que seja feita uma transformação e que essas práticas que eram lúdicas e que eram feitas por aqueles corpos esquisitos acabam se padronizando para um novo movimento requerido por uma nova sociedade que está se pondo. A gente está falando aí da passagem do feudalismo para o capitalismo. Né? Com o advento do capital, as relações sociais se modificam e com isso a gente precisa projetar um novo corpo para essa sociedade. E esse disciplinamento do corpo se dá mediante as práticas da ginástica. Então a gente vai ter a ginástica alemã, a ginástica francesa e várias outras, mas o predomínio, principalmente no que chega no nosso país, é da ginástica francesa, né? A ginástica do Amoros, que é um coronel que estabelece um ginásio, trabalha com equipamentos, né? Que procura trazer o corpo retilíneo, um porte mais aprumado, e com isso se introjeta no ser humano também uma série de significados e condutas esperadas. A gente costuma falar da docilização dos corpos, né? Para atender a demanda da nova sociedade. É a sujeitação dos seres à nova ordem social que está se pondo. Ou seja, as pessoas precisam ter moradia fixa, né? Acaba com a ideia dos nômades, as pessoas precisam ter um horário para trabalho, as pessoas deixam de controlar o processo de trabalho, ele é feito pelos aparelhos e a colocação do sujeito, então, é de uma colocação subordinada, a esteira que dita o ritmo do trabalho, né? A gente perde as decisões, as opções, ou seja, o ser humano acaba se desumanizando nesse processo porque vai perdendo as liberdades de escolha. E para isso é necessário novas técnicas corporais, no qual a ginástica começa a fazer esse treinamento. E de que forma a ginástica contribuiu, então, para o surgimento da educação física? A ginástica, ela aparece já, né, como uma prática obrigatória no currículo escolar a partir da ditadura militar. A primeira escola que temos de formação no Brasil é na Escola Nacional do Exército, no Rio de Janeiro. Então, essa relação com a questão de construir um país forte e o disciplinamento junto com a educação moral e cívica é delegada à educação física, à disciplinização dos corpos. Por isso que se andava em fila reta, né, a ordem de menor a maior. Então, toda essa ideia da calistenia, dos movimentos repetitivos, né, de uma postura corporal ereta, ela é importante porque ela passa um ideário de nação que estava se tentando construir nesse período. Afinal de contas, não é à toa que se tinha o slogan Brasil, ame ou deixe. Né? Ou a gente se conformava com o novo molde de sociedade que estava se pondo neste período, ou então era melhor que deixasse o país. E aí nós temos, né, grandes exemplos de pessoas que foram obrigadas a deixar o país por ter um pensamento contrário à ideia de sociedade que prevalecia na época. E no início, como que a educação física está inserida no currículo das escolas no Brasil? Pois é, a educação física ela se torna uma prática obrigatória no currículo escolar a partir do período da ditadura, né? A ideia de construir um Brasil-nação faz com que seja necessário também se pensar uma educação corporal. Nesse sentido, junto com a educação moral e cívica, a ginástica passa a ser uma prática obrigatória. Aí nós estamos falando da ginástica francesa, a partir de Amoros, né? Se traz toda uma perspectiva de disciplinamento corporal. Né? Por isso aquela postura retilínea, a calistenia. Né? Se a gente for observar, até hoje o Exército mantém o regimento geral de ginástica. Né? Eles têm vários passos que devem ser seguidos numa aula, no qual eles repetem até hoje. Embora a fisiologia já tenha questionado o conhecimento base que sustenta essa prática corporal, a questão do disciplinamento que se dá a partir dessa repetição de determinadas técnicas é tão forte que isso ainda se mantém hoje na formação do soldado, por exemplo. E hoje, quais são as discussões sobre as possibilidades da educação física na escola? Olha, o Brasil tem avançado muito, né, no que diz respeito à produção do conhecimento. A gente tem várias perspectivas que se contrapõem aos modelos tradicionais de ensino, né, e eu acho que as diretrizes curriculares da rede pública da educação básica do estado do Paraná já contemplam aquilo que a gente tem de mais avançado na produção do conhecimento. Né? Acho que isso, inclusive, é um elogio que deve ser feito, né? Porque estão trabalhando com as perspectivas que estão em voga, que estão sendo debatidas e discutidas. E o que se trata hoje, e que é o mais importante, é a necessidade de como a gente concretiza isso. É da materialização
né, de um modelo que não exclui o ser humano e que busca trabalhar não só com aquele que já possui habilidade, mas com aquele que tem dificuldade. E como lidar com isso no dia a dia, em sala de aula, por exemplo? A questão é quando a gente responde para que educação física. Né? Quando a gente pensa na formação do atleta e que isso deve se dar na escola, isso automaticamente repercute numa prática pedagógica voltada para aqueles que já têm as habilidades e competências mais desenvolvidas. Agora, quando a gente está pensando na educação física relacionada a uma formação humana enquanto possibilidade de emancipação, aí a gente precisa pensar exatamente nesse sujeito que tem dificuldade de se movimentar e naquele que reproduz simplesmente determinados movimentos sem se perguntar sobre os significados deles. Tem toda uma série de relações sociais que se justificam nessas práticas como o esporte, por exemplo. Quais são os significados que estão implícitos nelas? Que tipo de relações humanas se estabelecem nelas e que tem a ver com a sociedade na qual a gente vive? Essas são algumas perguntas importantes para a gente se fazer, para pensar em todos os nossos alunos, não só naqueles que já possuem as melhores habilidades motoras, vamos dizer assim. E quais são as reflexões, ou se você puder fazer algumas reflexões, na prática pedagógica para se entender as práticas corporais em sua complexidade? Olha, tem muitas coisas que podem, né, ser tematizadas na educação física, né? A influência da mídia, por exemplo, né? A mídia estabelece um padrão corporal para homens e mulheres, né? Isso é reforçado com venda de produtos, né? Tem toda uma perspectiva mercadológica em cima do corpo. O espaço de reflexão dessa questão pode ser na disciplina da educação física, né? Até que ponto, por exemplo, a gente trabalha e pode ser feliz com o corpo que se tem? Por que de repente é importante ter mais busto e menos bumbum? Sendo que em outro período, se a gente for avaliar, e as obras de arte nos mostram isso, a mulher era valorizada por ter as curvas mais arredondadas. Será que é a necessidade da gente relacionar a nossa felicidade com a reprodução de determinados padrões? Essa é uma das questões que a educação física pode estar trabalhando. Outra questão, por exemplo, é a relação da saúde e esporte. Será que o esporte de fato é saúde? Será que quem se sujeita e quem entrega o seu corpo para um treinamento desportivo é mais saudável do que quem não o faz? Que é um treinamento intenso. Né? Então, a gente pode pensar, por exemplo, a Daiane dos Santos, né, nossa atleta aí. O que vai ser do joelho dela daqui a 20 anos? Qual é a preocupação que o esporte dá para o ser humano? O ser humano está acima do recorde ou o recorde está acima do ser humano? É mais importante o espetáculo ou o bem viver das pessoas? São algumas questões que a gente pode, né, estar trazendo. O próprio doping, por exemplo, se fala tanto de saúde, mas para se atingir os níveis de performance que se tem hoje, é necessário mutilar, de uma certa forma, o corpo. Né? O uso de próteses e uma série de coisas, de produtos que o mercado vem oferecendo para que o esporte possa ser cada vez mais, permitir que haja superação. E até que ponto essa superação é importante para o ser humano enquanto realização da humanidade? Então, essas questões são questões importantíssimas da disciplina de educação física. E isso vem sendo trabalhado? Essa é a questão que eu estou colocando, né? Eu acho que ainda hoje, predominantemente, a educação física ela não se enxerga enquanto uma disciplina que tem um conjunto de conhecimento, assim como a matemática, a história e outras disciplinas do currículo escolar. Ela se enxerga muito mais enquanto uma prática corporal. E, nesse sentido, ela reproduz o modelo do esporte. Né? E com isso reproduz a competição, reproduz as comparações, reproduz uma série de coisas que acentuam a ótica individualista dessa sociedade que a gente vive. E qual a relação que a educação física pode fazer com outras disciplinas, por exemplo? Bom, a educação física, como toda e qualquer outra disciplina, ela é um recorte dessa cultura humana mais geral, né? E ela é um recorte que trabalha com as manifestações dessas práticas corporais. Manifestações essas que possuem significados. Por exemplo, a capoeira. A capoeira tem toda uma história que atravessa a história do nosso país. Né? Desde da escravização dos africanos até a questão das maltas que se formaram, né? Logo depois que se proibiu a prática da capoeira. Qual foi o primeiro serviço que esses negros tiveram depois da escravização? Como é que eles trabalharam com a capoeira? Então, a relação com a disciplina de história, ela é praticamente umbilical, eu diria até, né? Então, é importante se trazer isso, né? Porque ao trabalhar o conteúdo capoeira, a gente pode trabalhar uma série de coisas que fazem parte da raiz da constituição do nosso povo brasileiro. A própria desportivização enquanto um fenômeno na capoeira.
né? Que a capoeira só é liberada depois com o mestre Bimba, quando surge a capoeira regional, diferente da capoeira Angola, que foi originada pelos escravos, que tentava muito mais esconder a luta na forma de dança e de jogo, né? Depois com a capoeira regional, ela acaba assumindo os códigos das outras artes marciais, como o judô, o karatê, ela começa a usar cordéis, ela começa a vender o abadá, que é a calça para capoeira. Hoje a gente tem grupos de capoeira que não são nada mais que nichos de mercado, né? Então se vende o CD, se vende a roupa, se vende o cordel, se vende o exame, muito diferente da capoeira na sua origem, né? Enquanto uma raiz sócio-histórica. E isso tem que ser refletido nas aulas de educação física. E a gente pode fazer isso junto com o professor de história, por exemplo. Pode trabalhar com educação artística. Existe algum outro exemplo fora a capoeira? Existe vários, né? Por exemplo, a ginástica. Se a gente for parar para pensar, toda essa justificativa, né, da questão do corpo retilíneo, ela tem toda uma justificativa na anatomia. Né? Então, a gente pode estar fazendo relação com a disciplina de biologia, como é que funciona o corpo humano? O que é o corpo em exercício? O que significa o gasto energético? O que é um sistema aeróbico, um sistema anaeróbico? Tudo esses são conhecimentos que estão presentes na educação física. Possibilidade de interligar. Então, no próximo bloco do programa já voltamos a falar sobre isso. No próximo bloco, voltamos a conversar sobre a esportivização, a cultura corporal e os movimentos sociais.